6 anos após o divórcio, eles se reencontram. Ela mãe solteira grávida e ele milionário CEO. A paixão renasce e ele fará de tudo para reconquistar o amor perdido. Uma história de superação, redenção e amor que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O elevador do hospital sírio-libanês emitiu um bip suave antes de parar abruptamente no 5º andar. Marina Alves segurou com mais força a pasta de couro desgastado que continha os exames de ultrassom, sentindo o coração acelerar enquanto aguardava as portas se abrirem. Aos 32 anos, ela havia desenvolvido uma rotina precisa para essas consultas mensais. Chegava sempre 15 minutos antes do horário, subia direto ao andar da obstetrícia e esperava na poltrona de canto, longe dos casais sorridentes que folheavam revistas sobre bebês. Hoje, porém, o destino tinha outros planos. As portas se abriram com um sussurro metálico, e lá estava ele. Gabriel Montenegro, o homem que ela jurou nunca mais ver na vida, ocupava quase toda a largura do corredor com sua presença imponente. O terno italiano de cor grafite abraçava perfeitamente seus ombros largos e o cabelo castanho escuro, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas, estava impecavelmente penteado. Em suas mãos, um buquê de lírios brancos, exatamente as mesmas flores que ele levava todos os domingos quando eram casados. Marina, a voz grave e aveludada que assombrava seus sonhos, pronunciou seu nome como uma oração. Ela hesitou na soleira do elevador, o corpo traindo sua mente ao se recusar a dar um passo adiante. O perfume masculino dele, uma mistura de sândalo e bergamota, invadiu suas narinas, transportando-a instantaneamente de volta aos domingos preguiçosos na cobertura dos jardins, quando eles ainda acreditavam que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Gabriel! A resposta saiu como um fio de voz, quase perdida no burburinho do hospital ao redor deles. Os olhos dele desceram automaticamente para a curva pronunciada de sua barriga, visível mesmo sob o vestido midi azul marinho que ela escolhera cuidadosamente para disfarçar o avanço da gravidez. Por um momento, uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Talvez dor, talvez alívio, passou pelo rosto masculino como uma sombra. "Você está..." Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. "Grávida de 6 meses, Marina completou, erguendo o queixo com a dignidade que aprendera a cultivar nos últimos anos. "E você, pelo visto, ainda tem o hábito de frequentar hospitais com flores." Um sorriso melancólico curvou os lábios dele. "Minha mãe. Cirurgia de vesícula. Nada grave, mas você sabe como ela é dramática. Dona Helena Montenegro." Marina quase sorriu ao lembrar da sogra que a tratava como filha e que chorou mais que ela no dia em que os papéis do divórcio foram assinados. A mulher que sempre dizia que Gabriel era um idiota por deixar escapar a melhor coisa que já havia acontecido na vida dele. "Como ela está?" Pergunta saiu naturalmente antes que Marina pudesse conter a curiosidade genuína. Reclamando que as enfermeiras não fazem café forte o suficiente e que a televisão só tem programa ruim. Gabriel relaxou ligeiramente e aquela risada baixa que ela conhecia tão bem escapou de seus lábios. Ou seja, perfeitamente normal. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons do hospital. O arrastar de sapatos no piso, conversas sussurradas, o bip distante de equipamentos médicos. Marina percebeu que outras pessoas começavam a observá-los. Um casal bloqueando a entrada do elevador era uma cena incomum mesmo em um local como aquele. "Eu preciso ir." Ela deu um passo para o lado, mas Gabriel não se moveu. "Marina, espera!" Ele estendeu a mão livre, parando a centímetros de tocar o braço dela. Podemos conversar? Só 5 minutos."
Não há nada para conversar, Gabriel. As palavras saíram mais ásperas do que ela pretendia. Isso aqui é só uma coincidência infeliz. Não significa nada. Para mim significa. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Ver você assim, sabendo que vai ser mãe. Marina, eu nunca deixei de... Não. Ela o interrompeu, levantando a mão em um gesto defensivo. Não faça isso. Não agora, não aqui, não depois de 6 anos de silêncio absoluto. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, Marina viu uma vulnerabilidade que ela não reconhecia no homem com quem foi casada por 4 anos. Você tem razão. Eu não tenho o direito de aparecer na sua vida e esperar que... Mas Marina precisa saber que não passou um dia sequer em que eu não tenha pensado em você. Não um dia. Engraçado. A amargura tingiu as palavras dela. Você não pensou em mim quando assinava contratos até 2 da manhã. Não pensou em mim quando cancelou nossa lua de mel atrasada pela 3ª vez. E definitivamente não pensou em mim quando escolheu seus negócios em vez da nossa família. As acusações pairaram no ar como vidro quebrado. Gabriel encolheu-se ligeiramente, como se cada palavra fosse um golpe físico. Você está certa. E eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Ele pausou, observando o rosto dela com uma intensidade que a deixou desconfortável. Mas a empresa mudou, Marina. Eu mudei. Tenho 200 funcionários agora, e todos eles saem do trabalho às 6 da tarde. Ninguém trabalha fim de semana a menos que seja estritamente necessário. Aprendi com os meus erros. Marina sentiu uma pontada de algo, curiosidade, esperança, mas a reprimiu imediatamente. É tarde demais para isso, Gabriel. Para nós, talvez, ele concordou e a resignação em sua voz a surpreendeu. Mas não é tarde demais para você saber que eu me tornei o homem que você merecia ter ao seu lado. Uma enfermeira passou entre eles, carregando uma pilha de prontuários. E a interrupção quebrou o feitiço tenso que os envolvia. Marina aproveitou a distração para se afastar alguns passos. Eu tenho uma consulta, ela murmurou, indicando com a cabeça a placa que mostrava a direção do consultório médico. Claro, Gabriel assentiu, finalmente se movendo para liberar o caminho. Marina? Ela se virou, contra seu melhor julgamento. Parabéns, pelo bebê. Espero que você seja muito feliz. A sinceridade dolorosa em sua voz quase quebrou a armadura que ela havia construído ao redor do coração. Por um momento, Marina viu não o empresário bem-sucedido e arrogante que havia sido seu ex-marido, mas o jovem arquiteto apaixonado que um dia prometeu construir uma casa onde eles envelheceriam juntos. Obrigada. Ela sussurrou. E então se afastou pelo corredor, sentindo o peso do olhar dele em suas costas até desaparecer na curva que levava ao consultório médico. Enquanto aguardava na sala de espera, Marina pressionou a mão contra a barriga, onde sua filha se mexia inquieta, como se tivesse sentido a turbulência emocional da mãe. 6 anos. 6 anos de reconstrução, de aprender a ser forte sozinha, de construir uma vida que não dependia de mais ninguém. E bastaram 5 minutos para que todas as certezas que ela havia cultivado começassem a balançar como folhas ao vento. Do lado de fora, Gabriel permaneceu imóvel por longos minutos, as flores brancas tremulando em suas mãos, antes de finalmente seguir em direção ao quarto da mãe, carregando no peito a imagem de Marina grávida. Uma visão que mudaria o curso de tudo que ele acreditava saber sobre segundas chances. 3 semanas se passaram desde o encontro no hospital e Marina tentava convencer a si mesma de que havia esquecido o episódio.
Sentada em sua mesa na empresa de consultoria financeira Oliveira e Associados, ela revisava planilhas de fluxo de caixa com a concentração de sempre, ignorando o desconforto crescente nas costas e a sensação de enjoo que vinha e ia em ondas irregulares. O escritório ocupava o 15º andar de um prédio comercial na Vila Olímpia. E da janela ao lado de sua estação de trabalho, Marina podia ver o movimento frenético da Marginal Pinheiros. Carros engarrafados se arrastavam sob o sol forte de fevereiro, criando uma miragem de calor que dançava sobre o asfalto. "Marina, você está bem? Está meio pálida", comentou Júlia, sua colega de trabalho mais próxima, uma mulher de 40 anos com cabelos cacheados, sempre presos em um coque desalinhado, e óculos vermelhos que ela insistia em chamar de vintage. "Só cansaço", Marina respondeu, passando a mão pela testa úmida de suor. "Essa apresentação para a construtora Millennium está me dando trabalho." Era mentira, pelo menos parcialmente. A apresentação estava quase pronta. Marina sempre foi meticulosa com prazos. O que realmente a incomodava eram os sonhos. Todas as noites, desde o reencontro, ela sonhava com Gabriel. Não os pesadelos raivosos que a atormentaram nos primeiros anos após o divórcio, mas memórias boas. As manhãs de domingo, quando eles acordavam tarde e faziam panquecas juntos. As caminhadas no Ibirapuera discutindo os livros que liam, os planos sussurrados no escuro sobre a casa que construiriam e os filhos que teriam. "Marina!" A voz estridente de Júlia pareceu vir de muito longe. Tudo ficou borrado. As planilhas na tela do computador se transformaram em manchas coloridas e um zumbido agudo tomou conta de seus ouvidos. Marina tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o teto branco do escritório girando como um carrossel descontrolado. Quando acordou, estava deitada no sofá da sala de descanso da empresa, com uma compressa fria na testa e o rosto preocupado de Júlia pairando sobre ela. Mas não foi isso que a deixou confusa. Foi a presença inconfundível de Gabriel Montenegro sentado na poltrona ao lado, as mangas da camisa social arregaçadas e uma expressão de pânico mal disfarçado nos olhos escuros. Como você... Marina tentou se sentar, mas uma tontura a obrigou a deitar novamente. "Calma, querida. O médico disse que foi só uma queda de pressão, mas você nos deu um susto e tanto." Júlia ajustou a compressa em sua testa. "O Gabriel chegou há uns 20 minutos. Aparentemente vocês se conhecem?" Marina olhou para Gabriel, que parecia tão desconcertado quanto ela. "Como você soube que eu estava aqui?" Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que ela reconhecia bem. Carlos Oliveira, é meu amigo da faculdade. Quando soube que você trabalhava aqui, pedi para ele me avisar se acontecesse alguma coisa. Você pediu para ele me vigiar?" A indignação fez Marina se sentar de uma vez, ignorando a tontura. "Que direito você tem de..." "Marina, por favor." Gabriel levantou as mãos em um gesto apaziguador. "Não é vigilância, é só preocupação. Quando te vi grávida no hospital, eu não consegui parar de pensar se você estava bem, se tinha alguém cuidando de você. Eu cuido de mim mesma há 6 anos, obrigada." As palavras saíram cortantes como lâminas. "Eu sei que você cuida." Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Mas estar grávida é diferente, Marina. É vulnerável demais para enfrentar sozinha." Júlia olhava de um para o outro como quem assiste a uma partida de tênis, claramente fascinada com o drama que se desenrolava à sua frente. Marina percebeu a atenção da colega e se sentiu exposta, como se suas feridas mais íntimas estivessem sendo exibidas para entretenimento alheio. "Júlia, você pode nos dar um minuto?" Marina pediu, tentando manter a voz neutra. Claro. Vou ver se o médico já liberou os resultados dos seus exames."
Júlia saiu da sala, mas não antes de lançar um olhar curioso para Gabriel. O silêncio se instalou entre eles, pesado como o ar antes de uma tempestade. Marina observou Gabriel discretamente, os ombros tensos sob a camisa social azul claro, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, a veia saltada na têmpora que sempre aparecia quando ele estava nervoso. "Por que, Gabriel?" ela perguntou finalmente. "Por que você apareceu aqui? O que você quer de mim?" Ele levantou os olhos e Marina viu ali uma honestidade crua que a pegou desprevenida. "Eu não sei. Só sei que quando Carlos me ligou dizendo que você tinha desmaiado, eu larguei tudo e vim correndo. Cancelei uma reunião com investidores japoneses, deixei minha equipe esperando na sala de conferências. Nada mais importava, exceto ter certeza de que você estava bem." "Isso não é justo." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas e detestou a própria fraqueza. "Você não pode simplesmente desaparecer da minha vida e depois ressurgir como algum tipo de anjo da guarda. Não funciona assim." "Eu sei." Gabriel se levantou e começou a caminhar pela pequena sala, como uma fera enjaulada. "Eu sei que não tenho direito algum. Sei que sou a última pessoa que você quer ver quando está passando por um momento difícil. Mas, Marina, eu preciso que você entenda uma coisa." Ele parou na frente dela, agachando-se para ficar na altura dos olhos de Marina. "Quando nosso casamento acabou, eu não apenas perdi minha esposa. Eu perdi minha melhor amiga, minha confidente, a única pessoa no mundo que realmente me conhecia. E agora, vendo você assim, grávida e radiante, mesmo desacordada no chão do escritório, eu percebi que também perdi a chance de ser pai dos seus filhos." As lágrimas que Marina vinha tentando conter finalmente escorreram por suas bochechas. "Gabriel, não faça isso comigo, por favor." "Eu não estou tentando reconquistar você," ele disse suavemente, mas suas palavras carregavam um peso que contradizia a intenção. "Só quero estar por perto. Quero ter certeza de que você e o bebê estão seguros. É só isso que eu peço." Marina fechou os olhos tentando organizar o turbilhão de emoções que Gabriel sempre conseguia despertar nela. Raiva, saudade, mágoa e, ela admitia relutantemente, alívio. Porque por mais que odiasse admitir, havia noites em que se sentia assustadoramente sozinha, principalmente depois que descobriu a gravidez. O pai do bebê. Gabriel hesitou, como se as palavras queimassem sua garganta. "Ele está na figura?" Marina abriu os olhos e o encarou diretamente. "Isso não é da sua conta." "Você está certa. Desculpe." Ele se afastou, mas não antes dela perceber o alívio que passou rapidamente por seus olhos quando ela não confirmou a presença de outro homem em sua vida. A porta se abriu e Júlia voltou carregando um envelope com os resultados dos exames. "O médico disse que seus níveis de ferro estão baixos, o que explica o desmaio. Você precisa descansar mais e tomar suplementos vitamínicos." "Obrigada, Júlia." Marina pegou o envelope, notando como as mãos dela tremiam ligeiramente. "Eu vou te levar para casa," Gabriel anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Não precisa. Posso chamar um Uber." "Marina." A voz dele ficou mais firme. "Você acabou de desmaiar. Está grávida de 6 meses. Não vou deixar você voltar para casa sozinha de Uber." Ela quis protestar, mas a verdade era que se sentia exausta e tonta. A perspectiva de enfrentar o trânsito de São Paulo sozinha realmente não a agradava. "Está bem", concordou relutantemente. "Mas só até em casa. Nada de conversas pelo caminho." Gabriel assentiu, mas Marina captou o pequeno sorriso de vitória que ele tentou disfarçar. Enquanto recolhia suas coisas, ela se perguntou se havia acabado de cometer o maior erro da sua vida, ou se talvez o destino estivesse tentando lhe dar uma segunda chance.
O Mercedes-Benz de Gabriel deslizava silenciosamente pelas ruas congestionadas da Vila Olímpia em direção ao apartamento de Marina na Liberdade. O interior do carro cheirava a couro novo e ao mesmo perfume masculino que ela lembrava tão bem, criando uma bolha íntima que contrastava com o caos urbano do lado de fora. Marina mantinha os olhos fixos na janela, observando as fachadas de vidro dos prédios comerciais darem lugar às construções mais antigas e características do centro da cidade. Você não precisa ficar desconfortável. Gabriel quebrou o silêncio que haviam mantido nos últimos 15 minutos. Eu sei que você disse para não conversarmos, mas posso pelo menos colocar uma música? Pode. Marina respondeu sem tirar os olhos da janela. Mas quando as primeiras notas de Águas de Março de Elis Regina preencheram o carro, ela não conseguiu reprimir um sorriso nostálgico. Ainda é sua música favorita. Não foi uma pergunta, mas uma constatação suave. Algumas coisas não mudam. Ela finalmente o olhou, notando como ele segurava o volante com as duas mãos, os ombros ainda tensos apesar da tentativa de parecer relaxado. Quando entraram no bairro da Liberdade, Gabriel reduziu a velocidade, claramente reconhecendo a região. Era ali que eles costumavam vir nos domingos de manhã, quando ainda eram casados, para tomar café da manhã no mercado japonês e comprar ingredientes exóticos que Marina usava nas experiências culinárias que faziam juntos. Ali. Marina apontou para um prédio residencial de 5 andares, com fachada amarela desbotada e varandas pequenas ornamentadas com grades de ferro trabalhado. O prédio amarelo. Gabriel estacionou em frente ao edifício, desligando o motor, mas sem fazer menção de sair do carro. Marina esperou alguns segundos antes de perceber que ele estava estudando o prédio com uma expressão que ela não conseguia decifrar. É diferente do que eu imaginava, ele disse finalmente. Diferente como? A defensiva na voz dela era evidente. Não é isso. Gabriel se virou para ela e Marina viu que seus olhos não tinham julgamento, apenas uma tristeza profunda. É só que, quando penso em você, ainda imagino nossa cobertura nos jardins. O terraço onde você cultivava orquídeas, a cozinha onde fazíamos aqueles jantares intermináveis. É difícil aceitar que você construiu uma vida inteira longe de tudo aquilo. Marina sentiu um aperto no peito. Aquela vida não era real, Gabriel. Era uma fantasia sustentada pelo seu sucesso financeiro e pela minha ingenuidade. Não era fantasia, ele respondeu com uma intensidade que a surpreendeu. O amor que sentíamos era real. Os sonhos que compartilhávamos eram reais. O que não era real era eu acreditar que podia ter tudo. Você, a família e ainda ser o CEO mais jovem e bem-sucedido de São Paulo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marina olhou para o prédio onde morava há 3 anos, tentando vê-lo através dos olhos de Gabriel. Não era luxuoso como a cobertura que dividiam, mas era seu. Cada móvel havia sido escolhido por ela. Cada decoração refletia seu gosto pessoal, livre da influência de decoradores caros ou da necessidade de impressionar clientes. Você quer subir? As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse pensá-las melhor. Gabriel a olhou surpreso. Você tem certeza? Não. Marina riu nervosamente. Mas acho que preciso de ajuda para subir as escadas, e você não vai embora até ter certeza de que estou segura em casa. Eles subiram os 3 lances de escada lentamente, Gabriel mantendo uma mão protetora nas costas dela, pronto para ampará-la se necessário. O corredor do prédio estava impregnado com o cheiro de comida caseira, feijão, alho refogado, bolo de chocolate, que escapava por debaixo das portas dos vizinhos. O apartamento de
Marina era pequeno, mas aconchegante. A sala de estar se abria diretamente da entrada, com um sofá de tecido bege, uma estante repleta de livros e uma mesa de centro de madeira clara, onde se empilhavam revistas sobre bebês e alguns trabalhos que ela trouxe para casa. As paredes eram decoradas com fotografias em preto e branco dos lugares que ela visitou durante suas viagens solo dos últimos anos. Machu Picchu, as praias de Jericoacoara, o Pelourinho em Salvador. É lindo, Gabriel disse, e Marina percebeu que ele falava sério. É muito você. Obrigada. Ela se sentou pesadamente no sofá, finalmente permitindo que a exaustão do dia a dominasse. Você quer um café? Água? Deixa que eu faço. Gabriel já estava se dirigindo para a cozinha compacta que ficava integrada à sala. Onde você guarda o café? Armário superior direito. Marina o observou se movimentar pelo espaço limitado com uma familiaridade que a perturbou. Era como se ele sempre tivesse estado ali, como se aquele apartamento pequeno pudesse acomodar a presença imponente dele sem problemas. Gabriel voltou alguns minutos depois, com 2 xícaras de café e um copo d'água para ela. Sentou-se na poltrona ao lado do sofá, mantendo uma distância respeitosa. Marina, eu preciso te contar uma coisa, ele começou, girando a xícara nervosamente entre as mãos. Sobre como eu soube que você estava trabalhando na Oliveira em Associados. Ela o olhou por cima da xícara, esperando. Não foi coincidência eu encontrar com você no hospital. Gabriel respirou fundo. Eu sei onde você trabalha há 2 anos. Sei onde mora há 1 ano e meio. Sei que você faz compras no mercado da esquina todo sábado de manhã e que tem aula de yoga às terças e quintas no estúdio da Rua da Glória. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Você está me seguindo? Não! Gabriel se levantou abruptamente, quase derrubando o café. Não é isso. Eu nunca te segui. Nunca invadi sua privacidade. Mas eu tenho um investigador particular que me manda relatórios sobre você. Um investigador particular. Marina repetiu as palavras lentamente, como se estivesse tentando processar uma informação em idioma estrangeiro. Marina, deixa eu explicar. Sai daqui. A voz dela saiu baixa, perigosamente controlada. Por favor, me escuta. Eu disse para você sair daqui. Marina se levantou de uma vez, ignorando a tontura. Você é doente, Gabriel. Doente e obsessivo. Como você ousa violar minha privacidade dessa forma? Gabriel parou no meio da sala, as mãos estendidas em um gesto de súplica. Eu precisava saber se você estava bem. Depois do divórcio, quando você simplesmente desapareceu, eu fiquei desesperado. Você mudou de telefone, de endereço, bloqueou todas as minhas redes sociais, porque eu queria que você ficasse fora da minha vida. As lágrimas de raiva queimavam os olhos dela. Porque eu precisava me curar, Gabriel, e você nunca me deu essa chance. Você tem razão. Ele disse suavemente, e a resignation em sua voz a pegou desprevenida. Você tem toda a razão. De estar furiosa. Eu violei sua privacidade, cruzei todos os limites. Mas, Marina, eu fiz isso porque ainda amo você. Porque nos últimos 6 anos não consegui parar de me preocupar com você nem por um dia. Isso não é amor, Gabriel. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Isso é obsessão. Isso é controle. É exatamente o que destruiu nosso casamento. Gabriel fechou os olhos, como se as palavras fossem golpes físicos. Eu sei, e é por isso que parei. Como assim? O último relatório que recebi foi há 6 meses. Quando soube que você estava grávida, eu despedi o investigador. Ele abriu os olhos e a encarou diretamente, porque percebi que se você decidiu ter um filho, você finalmente encontrou a felicidade que eu nunca consegui te dar, e eu não tinha o direito de interferir nisso. Marina se sentou novamente, as pernas tremendo com a sobrecarga emocional.
Então por que você estava no hospital naquele dia? Minha mãe realmente fez cirurgia. Gabriel sentou-se na beirada da poltrona, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Mas eu confesso que quando soube que era no Sírio-Libanês e lembrei que você fazia pré-natal lá, uma parte de mim esperava te encontrar. Não planejei, mas esperava. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito e o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Marina pressionou as mãos contra a barriga, onde o bebê se mexia inquieto, como se sentisse a agitação emocional da mãe. Gabriel, ela disse finalmente, a voz cansada. Eu preciso que você vá embora agora. Ele assentiu, levantando-se lentamente. Eu vou. Mas Marina, o que eu disse sobre ainda amar você, isso é verdade. E se um dia você quiser conversar, realmente conversar sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre quem nos tornamos, eu vou estar esperando. Ele se dirigiu para a porta, mas parou com a mão na maçaneta. E Marina, parabéns pelo bebê. Você vai ser uma mãe incrível. Quando a porta se fechou atrás dele, Marina desabou no sofá, finalmente permitindo que as lágrimas viessem com força total. Porque apesar da violação da privacidade, apesar da raiva, apesar de todos os anos de mágoa acumulada, uma parte traiçoeira de seu coração havia se aquecido quando Gabriel disse que ainda a amava. E isso a aterrorizava mais do que qualquer investigador particular jamais poderia. 2 semanas depois da revelação sobre o investigador particular, Marina havia conseguido estabelecer uma rotina que não incluía pensamentos sobre Gabriel Montenegro, pelo menos durante o dia. As noites eram outra história, mas ela preferia não analisar os sonhos que a visitavam com frequência crescente. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando tudo mudou. Marina estava em casa, trabalhando em seu laptop na mesa da cozinha, aproveitando o dia de home office que a empresa havia implementado para gestantes. Lá fora, a chuva que começara como uma garoa matinal havia se transformado em uma tempestade violenta típica do verão paulistano. O apartamento dela ficava no térreo do prédio, algo que ela sempre considerou uma vantagem. Não precisava subir escadas quando chegava cansada do trabalho. Naquele momento, porém, observando a água da chuva começar a formar pequenas poças na calçada através da janela, Marina sentiu o primeiro aperto de apreensão no estômago. Não pode ser, murmurou para si mesma, levantando-se da mesa para observar melhor a rua. A Rua da Glória, normalmente movimentada, estava praticamente deserta. Os poucos carros que passavam criavam ondas que se espalhavam pelas calçadas já alagadas. O sistema de drenagem do bairro, sempre precário, claramente não estava dando conta do volume de água. O telefone tocou e Marina atendeu sem tirar os olhos da janela. Marina, você está vendo as notícias? Era Júlia, a voz tensa de preocupação. Eles estão falando de alagamento em várias regiões, incluindo a Liberdade. Estou vendo pela janela. Marina observou a água subindo lentamente pela rua. Acho que vou ter que sair daqui. Você tem para onde ir? Marina fez uma pausa. Seus pais moravam em Ribeirão Preto, longe demais para ser uma opção prática. Sua irmã Carla estava viajando a trabalho. Seus poucos amigos próximos moravam em bairros que provavelmente estavam enfrentando os mesmos problemas. Eu vou dar um jeito, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Depois de desligar, Marina começou a se mover pela casa, coletando documentos importantes e algumas roupas em uma mala pequena. A água na rua estava subindo mais rapidamente agora, e ela podia ouvir o barulho de objetos sendo arrastados pela correnteza. Foi quando a primeira onda invadiu sua casa. A água escura entrou por debaixo da porta da frente como uma serpente maliciosa, espalhando-se rapidamente pelo piso de cerâmica da sala. Marina subiu na mesa da cozinha, o coração disparando enquanto assistia seus móveis
O sofá bege que escolheu com tanto cuidado, a estante de livros que montou sozinha, a mesa de centro onde guardava as primeiras fotos do ultrassom, serem lentamente cobertos pela água suja. Não, não, não. Ela repetia como um mantra, uma mão protegendo instintivamente a barriga, onde sua filha de quase 7 meses se mexia agitada, como se sentisse o pânico da mãe. O telefone tocou novamente e Marina atendeu com as mãos tremendo. Marina, meu amor, você está bem? A voz de Dona Helena, sua vizinha do apartamento de cima, estava carregada de preocupação. O filho da Dona Carmen está aqui. Ele trouxe um barco pequeno para resgatar as pessoas do térreo. Eu preciso sair daqui. Marina olhou ao redor, tentando decidir o que era essencial levar. Dona Helena, a senhora pode descer para me ajudar com algumas coisas? Claro, querida, já estou indo. Nos próximos 20 minutos, Marina viveu um pesadelo em câmara lenta. Com a ajuda de Dona Helena e do jovem Carlos, filho de uma vizinha, ela conseguiu salvar alguns documentos, roupas básicas e o álbum de fotografias que guardava suas memórias mais preciosas. Mas foi obrigada a assistir, impotente, enquanto a água suja destruía 3 anos de vida cuidadosamente construída. O barco de Carlos era, na verdade, um bote inflável pequeno que mal cabia 2 pessoas. Marina se acomodou no meio, a mala nos braços, enquanto ele remava lentamente pela rua transformada em rio. Para onde, Dona Marina? Carlos perguntou, suas palavras quase perdidas no barulho da chuva. Marina olhou para a paisagem irreconhecível ao redor. Carros abandonados meio submersos, lixo flutuando, pessoas nas janelas dos andares superiores dos prédios, observando a devastação. Ela nunca se sentiu tão sozinha e vulnerável na vida. Foi quando viu o Mercedes-Benz preto estacionado no final da rua, em terreno mais alto, e Gabriel Montenegro de pé ao lado do carro, completamente encharcado, os olhos vasculhando a água em busca dela. Ali. Marina apontou, sua voz saindo apenas como um sussurro. Por favor, leve-me até aquele homem. Carlos remou na direção indicada, e conforme se aproximavam, Marina pôde ver a expressão de alívio puro que tomou conta do rosto de Gabriel quando ele a avistou. Ele entrou na água sem hesitar, molhando o terno caro até a cintura para ajudar a puxar o bote. Marina, graças a Deus, ele murmurou, estendendo os braços para ajudá-la a sair do bote. Quando vi as notícias sobre o alagamento na Liberdade, eu... Como você soube? Ela perguntou, permitindo que ele a carregasse até o carro, suas forças completamente esgotadas. Eu disse que parei com o investigador, não que parei de me preocupar. Gabriel abriu a porta do passageiro, ajudando-a a se acomodar. Quando vi que ia chover forte hoje de manhã, eu fiquei com um pressentimento ruim. Vim verificar e cheguei bem quando a água começou a subir. Marina olhou para trás uma última vez, vendo sua rua completamente alagada, seu prédio amarelo com o térreo completamente submerso. Tudo o que ela havia construído nos últimos anos estava ali embaixo, destruído. Eu não tenho para onde ir, disse em voz baixa, a realidade da situação finalmente a atingindo. Perdi tudo, Gabriel. Tudo. Não perdeu. Gabriel ligou o carro, o aquecedor expulsando o frio úmido que havia se instalado nos ossos dela. Você está viva, o bebê está bem, o resto a gente resolve. A gente? Marina o olhou através das lágrimas que começavam a borrar sua visão. Gabriel fez uma curva cuidadosa, evitando as áreas ainda alagadas. Marina, eu sei que você tem todos os motivos para não confiar em mim. Sei que invadi sua privacidade e que você tem raiva de mim. Mas agora não é hora de orgulho. Você precisa de um lugar para ficar, pelo menos até resolver a situação do apartamento. Gabriel, eu não posso. Não estou pedindo para você voltar para mim.
Ele a interrompeu gentilmente. Estou oferecendo um quarto de hóspedes na minha casa, até você se reorganizar. Sem segundas intenções, sem pressão, apenas um lugar seguro e seco para você e o bebê. Marina fechou os olhos, exausta demais para argumentar. A chuva batia no para-brisa em um ritmo hipnótico e o calor do carro estava fazendo seus músculos tensos relaxarem pela primeira vez em horas. Só por alguns dias, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Só por alguns dias. Gabriel concordou, mas Marina não viu o pequeno sorriso esperançoso que curvou os lábios dele enquanto dirigiam em direção aos jardins, onde uma casa que ela conhecia muito bem os aguardava. Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes que havia sido seu escritório quando moravam juntos, Marina olhou pela janela para o jardim iluminado onde ela cultivava orquídeas anos atrás. A ironia não passou despercebida. Uma tempestade havia arrastado todos os seus esforços de independência e a trouxera de volta para o único lugar onde, apesar de tudo, ainda se sentia protegida. O bebê se mexeu suavemente em sua barriga, como se finalmente tivesse encontrado paz. E Marina se perguntou se o destino não estava tentando lhe ensinar que, às vezes, aceitar ajuda não era sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A manhã chegou com uma luz dourada e suave que filtrava através das cortinas de linho bege do quarto de hóspedes. Marina acordou desorientada por alguns segundos, estranhando o colchão macio e o cheiro familiar, de amaciante importado, que sempre impregnava os tecidos da casa de Gabriel. Levou um momento para que a realidade da noite anterior voltasse com força total. A enchente, a perda de seus pertences e agora estar novamente na casa que havia sido seu lar por 4 anos. Sentou-se lentamente na cama, uma mão acariciando a barriga, onde sua filha se espreguiçava com movimentos preguiçosos. Aos 7 meses de gravidez, cada movimento exigia mais esforço, e Marina sentiu uma pontada de gratidão involuntária por estar em um lugar confortável, em vez do sofá apertado de algum hotel barato. O quarto de hóspedes havia sido completamente reformado desde a época em que era seu escritório. As paredes, antes pintadas de verde claro e decoradas com suas plantas e livros, agora ostentavam um tom neutro de cinza pérola. Uma poltrona de leitura ocupava o canto próximo à janela, e uma cômoda antiga de madeira escura substituía a escrivaninha moderna onde ela costumava trabalhar em seus projetos freelance. Um aroma familiar subiu pela casa. Café brasileiro forte, pão francês torrado e algo que cheirava suspeitamente como tapioca. Marina franziu a sobrancelha. Gabriel nunca havia sido bom na cozinha. Suas tentativas culinárias durante o casamento sempre resultavam em pedidos de delivery ou em Marina, assumindo o comando dos preparativos. Vestindo o roupão de banho que encontrara cuidadosamente dobrado na cadeira e tentando não pensar em como Gabriel sabia exatamente seu tamanho atual, Marina desceu as escadas de mármore que levavam ao andar térreo. A casa parecia diferente na luz do dia, mais acolhedora e menos imponente do que em suas memórias. A decoração havia mudado sutilmente. Os móveis ultramodernos e frios que dominavam o ambiente. Quando ela morava ali, haviam dado lugar a peças mais aconchegantes. Um sofá de couro caramelo no lugar do conjunto branco minimalista, tapetes persas coloridos cobrindo o piso de mármore e, para sua surpresa, algumas de suas fotografias ainda penduradas nas paredes. Bom dia. A voz veio da cozinha, acompanhada pelo som de algo fritando na frigideira. Marina se dirigiu ao cômodo e encontrou uma cena que jamais imaginaria possível. Gabriel Montenegro, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia em construção civil do país, estava de pé no fogão, vestindo apenas uma camiseta cinza e calça de pijama, preparando tapioca com a concentração de um chefe profissional.
Você aprendeu a cozinhar? Perguntou, não conseguindo esconder a surpresa na voz. Gabriel se virou, um sorriso tímido curvando seus lábios. Aprendi algumas coisas básicas. Café da manhã, principalmente. Descobri que pedir comida delivery às 7 da manhã todos os dias é meio deprimente. Ele serviu a tapioca em um prato de porcelana branca, recheada com queijo coalho e mel. Exatamente como Marina gostava. Ao lado, um copo de suco de laranja natural, ainda com espuma, indicando que havia sido feito há poucos minutos. Gabriel! Ela começou, mas ele levantou a mão em um gesto gentil. Antes que você diga qualquer coisa, quero deixar claro que isso não é uma tentativa de conquistar você com café da manhã. Ele puxou uma cadeira para ela na ilha da cozinha. É só hospitalidade básica. Você está grávida, passou por uma situação traumática ontem e precisa comer bem. Marina se sentou, admitindo para si mesma que estava faminta. Obrigada pela comida e por ontem, por ter me tirado de lá. Não precisa agradecer. Gabriel se serviu de café e se sentou na cadeira ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Como você está se sentindo? Dormiu bem? Melhor do que esperava. Ela experimentou a tapioca e não conseguiu reprimir um pequeno gemido de prazer. Estava perfeita, crocante por fora, macia por dentro, com a quantidade exata de sal e doce. Está deliciosa. YouTube é uma ferramenta incrível. Gabriel riu baixinho. Quem diria que o homem que não conseguia fazer um ovo frito decente aprenderia a fazer tapioca assistindo vídeos na internet? Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som das folhas se mexendo no jardim lá fora e o ruído distante do trânsito matinal de São Paulo. Marina observou Gabriel discretamente enquanto comia. Ele estava diferente, não apenas fisicamente, com os cabelos ligeiramente mais longos e algumas rugas de expressão que não estavam lá antes, mas havia uma quietude nele que ela não reconhecia. O homem que ela havia conhecido era pura energia cinética, sempre com o celular na mão, sempre checando e-mails, sempre em movimento. Gabriel, ela disse finalmente, precisamos conversar sobre os arranjos práticos. Eu não posso ficar aqui indefinidamente. Eu sei. Ele assentiu, mas não pareceu surpreso com o tópico. Já liguei para minha corretora esta manhã. Ela vai separar algumas opções de apartamentos para alugar em bairros seguros, com boa infraestrutura para quando o bebê nascer. Eu não tenho dinheiro para um apartamento caro, Marina disse, a realidade financeira a atingindo como um soco no estômago. O seguro vai cobrir parte dos danos da enchente, mas até isso ser processado... Marina, Gabriel a interrompeu suavemente. Você não precisa se preocupar com isso agora. Deixa eu cuidar das despesas iniciais e você me paga quando puder, sem juros, sem pressa. Não posso aceitar sua caridade. A resposta saiu mais áspera do que ela pretendia. Não é caridade. Gabriel se levantou e começou a lavar os pratos, dando as costas para ela. É responsabilidade. Responsabilidade minha por não ter sido o marido que você merecia, por não ter criado uma situação em que você se sentisse segura para pedir ajuda se precisasse. Marina o observou lavar a louça com movimentos precisos e cuidadosos. Havia algo quase meditativo na forma como ele realizava a tarefa doméstica, como se estivesse aproveitando a simplicidade do ato. Você mudou, disse de repente, as palavras saindo sem filtro. Gabriel pausou, as mãos ainda dentro da água ensaboada. Como assim? Você está mais calmo, mais presente. O Gabriel que eu conheci jamais faria tapioca no café da manhã ou lavaria pratos à mão. Ele estaria checando o celular a cada 2 minutos e delegando essas tarefas para a empregada. Gabriel se virou para ela, secando as mãos em um pano de prato. Você tem razão. Eu mudei, ou pelo menos
Estou tentando mudar. Por quê? Ele se apoiou no balcão da cozinha, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Porque perder você foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E porque levei 6 anos para entender que toda a riqueza, todo o sucesso profissional, todas as conquistas empresariais não significam absolutamente nada se você não tem alguém para compartilhar. Alguém que realmente importe. Gabriel, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Eu não estou dizendo isso para te pressionar ou para tentar reconquistar você. Estou dizendo porque você merece saber que sua saída da minha vida não foi em vão. Você me ensinou que eu era um homem vazio, Marina. E embora tenha doído admitir isso, foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não foi um presente. Foi desespero. Eu estava me afogando naquele casamento, Gabriel, me tornando invisível. Eu sei, e me odeio por isso. A voz dele ficou rouca. Me odeio por ter feito você se sentir assim, por ter desperdiçado 4 anos da sua vida. Não foram desperdiçados. Marina secou as lágrimas com as costas da mão. Eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre o que eu quero, sobre o que não aceito mais. Gabriel assentiu lentamente. E eu aprendi que algumas lições só podem ser aprendidas na solidão mais absoluta. O telefone de Marina tocou, quebrando o momento intenso. Era Júlia, perguntando sobre sua situação e oferecendo ajuda. Enquanto Marina tranquilizava a amiga, Gabriel saiu discretamente da cozinha. Quando ela terminou a ligação, encontrou sobre a bancada um cartão de uma empresa de limpeza e restauração, junto com um bilhete escrito à mão. Eles vão ao seu apartamento hoje às 14 horas para avaliar os danos e começar a limpeza, sem compromisso. GQ1. Marina segurou o papel entre os dedos, percebendo que Gabriel havia escrito com a caneta Mont Blanc que ela lhe dera de presente no 2º aniversário de casamento. Ele ainda a usava. Era um detalhe pequeno, mas que significava muito. Talvez, apenas talvez, os 6 anos de separação tenham ensinado a ambos o valor daquilo que haviam perdido. O escritório da empresa de restauração ficava em Moema, em um prédio moderno de vidro fumê que refletia as nuvens carregadas da tarde paulistana. Marina estava sentada em uma cadeira estofada, confortável, observando o especialista em seguros revisar as fotos dos danos em seu apartamento através de um tablet. Gabriel permanecia de pé ao seu lado, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que ela nem havia pensado em formular. Pelo que posso avaliar pelas imagens, senhora Marina, temos danos estruturais mínimos, mas perda total dos móveis do térreo e de boa parte dos eletrodomésticos. O homem de meia-idade, que se apresentara como Rogério, falava com a eficiência de quem lidava com tragédias cotidianamente. O seguro deve cobrir cerca de 70% dos danos materiais. E os outros 30%? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Infelizmente, ficam por conta da senhora. Gabriel se mexeu ao lado dela, e Marina pôde sentir a tensão em seus músculos. Ela o conhecia bem o suficiente para saber que ele estava se controlando para não oferecer pagamento imediato pelos custos não cobertos. Quanto tempo levaria para o apartamento ficar habitável novamente? Gabriel perguntou. Com a equipe completa, cerca de 3 semanas para a limpeza e secagem, mais 2 semanas para substituir o que foi perdido, se a senhora já tiver definido os novos móveis e eletrodomésticos. 5 semanas. Marina sentiu o peso da realidade se assentar sobre seus ombros como uma manta pesada. 5 semanas vivendo na casa de Gabriel, navegando pela complexidade de estar próxima ao homem que ainda conseguia despertar nela sentimentos que preferia manter enterrados. Podemos começar amanhã? Gabriel perguntou, e Marina se virou para ele surpresa. Gabriel,
Eu ainda não decidi se... Marina! Ele se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. Você precisa de um lugar para morar quando o bebê nascer. Seu apartamento é perfeito. Localização, tamanho, segurança. Faz sentido restaurá-lo. Mas o custo... A gente conversa sobre isso depois. Gabriel se dirigiu ao especialista. Rogério, pode começar o trabalho amanhã? Claro, senhor Gabriel. A equipe estará lá às 8 da manhã. Durante o trajeto de volta para a casa nos Jardins, Marina manteve o silêncio, observando São Paulo pela janela do carro. O trânsito estava mais leve que o usual, e eles conseguiram atravessar a cidade sem os engarrafamentos típicos da hora do rush. Gabriel respeitou sua necessidade de quietude, mantendo apenas o som suave do jazz que tocava no som automotivo. Foi só quando entraram na garagem da casa que Marina finalmente falou. Por que você está fazendo isso? Gabriel desligou o motor, mas não fez menção de sair do carro. Fazendo o quê? Cuidando de tudo, pagando por tudo, agindo como se fosse sua responsabilidade. Porque é minha responsabilidade. A resposta veio sem hesitação. Talvez não legalmente, mas moralmente sim. Não entendo. Gabriel se virou na poltrona para encará-la completamente. Marina, quando você saiu de casa naquela noite, depois da nossa última briga, você levou apenas uma mala e sua dignidade. Deixou tudo para trás. As joias que eu te dei, o carro que estava no seu nome, a conta bancária conjunta que tinha mais de 200 mil reais. Marina se lembrou daquela noite terrível. A discussão havia começado sobre ele perder mais uma consulta médica dela. Um exame importante para investigar por que não conseguiam engravidar. Havia escalado para acusações antigas e feridas reabertas, até que ela não conseguiu mais suportar. Fez as malas e saiu, determinada a nunca mais aceitar nada que viesse dele. Eu não queria seu dinheiro, disse em voz baixa. Eu sei, e isso me machucou mais do que se você tivesse levado tudo. Gabriel passou a mão pelos cabelos. Porque você preferiu trabalhar como analista júnior em vez de usar o diploma de administração que já tinha. Preferiu alugar um apartamento pequeno em vez de ficar com a cobertura. Preferiu começar do zero a ter qualquer coisa que te lembrasse de mim. Era a única forma de me curar. E foi corajoso. Mas, Marina, agora você não está sozinha. Gabriel apontou para a barriga dela. Você tem uma filha para proteger. E se aceitar minha ajuda, significa que ela vai ter um lugar seguro e confortável para crescer. Então, seu orgulho não pode ser mais importante que o bem-estar dela. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago, porque ela sabia que ele estava certo. Ela havia construído uma vida independente às custas de muito esforço e sacrifício. Mas agora tinha que pensar além de si mesma. Tenho uma condição, disse finalmente. Qual? Eu quero um contrato, detalhando exatamente quanto você está gastando e como eu vou te pagar de volta, com juros de mercado. Gabriel suspirou. Marina, é isso ou eu procuro outro lugar para ficar hoje mesmo? A voz dela estava firme, mas Gabriel pôde ver a vulnerabilidade em seus olhos. Está bem, vou pedir para meu advogado elaborar um contrato. Eles entraram na casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina subiu direto para o quarto de hóspedes, alegando cansaço, mas na verdade precisava de espaço para processar as emoções conflitantes que Gabriel sempre conseguia despertar nela. Deitada na cama, com as mãos acariciando a barriga onde o bebê se mexia inquieto, Marina se permitiu pela primeira vez em anos imaginar como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Se Gabriel tivesse sido desde o início o homem que parecia estar se entornando. Se ela não tivesse precisado escolher entre seu casamento e sua sanidade mental. Uma batida suave na porta a tirou de seus devaneios. Marina! Posso entrar?
A voz de Gabriel chegou abafada pela madeira. Entre! Ele apareceu segurando uma bandeja com chá de camomila e biscoitos. Pensei que você pudesse estar com fome. Você quase não comeu hoje. Obrigada. Marina se sentou na cama, aceitando a xícara fumegante. O chá estava na temperatura perfeita e adoçado exatamente como ela gostava. Mais uma evidência de que Gabriel havia prestado atenção aos detalhes que ela pensava que ele nunca notava. Gabriel, ela disse depois de alguns goles, por que você nunca se casou de novo? A pergunta o pegou desprevenido. Ele se sentou na poltrona próxima à janela, mantendo distância física, mas não emocional. Tentei, admitiu. Saí com algumas mulheres ao longo dos anos, algumas até muito especiais, mas sempre chegava um ponto em que eu me pegava comparando elas com você, com a forma como você ria das suas próprias piadas, como cantava enquanto cozinhava, como ficava concentrada quando lia um livro interessante. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel não era justo com elas. Continuou como se não a tivesse ouvido. Estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Então parei de tentar. E agora? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Agora eu sei que alguns amores são definitivos, que algumas pessoas marcam tanto nossa alma que qualquer outra coisa parece uma sombra pálida do que vivemos com elas. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades não expressas. Marina terminou o chá, sentindo o calor se espalhando pelo peito, e não tinha certeza se era da bebida ou das palavras dele. Eu preciso dormir, disse finalmente. Claro. Gabriel se levantou pegando a xícara vazia. Marina, sim, obrigado por me deixar cuidar de você, mesmo que seja só temporariamente. Quando ele saiu e fechou a porta, Marina ficou olhando para o teto, uma mão sobre a barriga onde sua filha finalmente havia se acalmado. Pela primeira vez em 6 anos, ela se permitiu questionar se talvez, apenas talvez, algumas histórias mereciam um segundo capítulo. Mas ainda havia muito a ser resolvido, muitas feridas a serem curadas e uma criança prestes a nascer que mudaria tudo mais uma vez. O futuro permanecia incerto, mas uma coisa Marina sabia com certeza. Não importa o que acontecesse dali em diante, ela não estava mais enfrentando sozinha. A segunda semana na casa de Gabriel começou com uma rotina estranhamente doméstica que deixava Marina inquieta. Todas as manhãs, ela acordava com o aroma de café fresco, subindo pelas escadas, e encontrava Gabriel na cozinha preparando o café da manhã antes de sair para o trabalho. Eles conversavam sobre assuntos neutros, o progresso da restauração do apartamento, as notícias do dia, o desenvolvimento da gravidez, evitando cuidadosamente os terrenos minados de seu passado comum. Naquela quinta-feira, porém, a paz frágil foi quebrada por uma visita inesperada. Marina estava no Jardim dos Fundos, sentada na espreguiçadeira, onde costumava ler quando morava ali, observando os jardineiros cuidarem das roseiras que ela havia plantado anos atrás. Gabriel mantivera o jardim exatamente como ela havia deixado, até mesmo a pequena horta de ervas aromáticas que ela usava para cozinhar. Então é verdade. Uma voz familiar e carregada de desaprovação a fez se virar. Carla Alves estava parada na porta da varanda, os cabelos loiros impecavelmente arrumados em um coque baixo, vestindo um terno executivo cinza que gritava sucesso profissional. Aos 35 anos, a irmã mais velha de Marina havia se tornado uma advogada bem-sucedida, especializada em direito empresarial, e nunca havia perdido a oportunidade de expressar sua opinião sobre as escolhas de vida da irmã menor. Carla. Marina se levantou lentamente, a mão instintivamente protegendo a barriga. Como você soube onde eu estava? Júlia me contou sobre a enchente. Fui ao seu apartamento e falei com os trabalhadores.
Carla se aproximou, os olhos percorrendo o jardim familiar com uma expressão de desdém. Eles me disseram que o marido da proprietária estava pagando pela restauração. Não foi difícil conectar os pontos. Gabriel não é meu marido. Marina sentiu a necessidade de esclarecer imediatamente. Ah, claro, ele é apenas o ex-marido que está bancando sua vida novamente. A ironia na voz de Carla era palpável. Marina, depois de tudo o que esse homem fez com você, depois de como você sofreu... Carla, não é o que você está pensando, não é? Carla cruzou os braços, assumindo a postura de interrogatório que usava nos tribunais. Então me explica o que uma mulher grávida de 7 meses está fazendo na casa do ex-marido que a destruiu emocionalmente. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Minha casa alagou. Perdi tudo. Gabriel ofereceu ajuda temporária. Temporária. Carla repetiu a palavra com ceticismo. Marina, você lembra como estava quando veio morar comigo depois do divórcio? Você chorava todas as noites, não conseguia comer, teve que tomar antidepressivos por 6 meses. Eu lembro. Marina interrompeu, a voz mais dura. Mas isso foi há 6 anos. As pessoas mudam, Carla. Algumas pessoas mudam. Homens como Gabriel Montenegro apenas aperfeiçoam suas técnicas de manipulação. Carla se sentou na cadeira ao lado de Marina, suavizando ligeiramente o tom. Mari, eu sei que você está vulnerável agora, grávida e sozinha. Mas aceitar a ajuda dele é como fazer um pacto com o diabo. Você não o conhece mais, não sabe como ele está agora. Eu sei como ele era. Carla pegou a mão de Marina. Controlador, manipulador, capaz de fazer você acreditar que preto era branco se isso servisse aos interesses dele. E agora, convenientemente, aparece como um cavaleiro de armadura brilhante na sua hora de maior necessidade. As palavras da irmã ecoaram as próprias dúvidas que Marina vinha tentando suprimir. Seria possível que Gabriel estivesse orquestrando tudo? Que, de alguma forma, ele soubesse sobre a enchente e tivesse aparecido no momento exato para se fazer de herói? Marina? A voz de Gabriel veio da porta da varanda e ambas as irmãs se viraram. Ele estava parado na soleira, ainda vestindo o terno de trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Seus olhos se moveram de Marina para Carla, e Marina viu o reconhecimento imediato, seguido de algo que parecia resignação. Carla, ele disse acenando com a cabeça. Quanto tempo? Não o suficiente. A resposta veio seca e cortante. Gabriel suspirou, entrando no jardim com passos medidos. Imagino que você tenha vindo resgatar sua irmã das garras do lobo mau. Vim verificar se ela está bem. Carla se levantou, colocando-se instintivamente entre Gabriel e Marina. E pelo que vejo, ela está repetindo os mesmos erros do passado. Carla, por favor. Marina tentou intervir, mas Gabriel levantou a mão. Não, Marina. Sua irmã tem razão em estar preocupada. Gabriel olhou diretamente para Carla. Eu fui um péssimo marido. Negligenciei Marina. Prioricei o trabalho sobre nosso relacionamento e a fiz se sentir invisível em sua própria casa. A honestidade brutal na confissão pegou Carla desprevenida. Ela havia se preparado para uma batalha, não para uma rendição. Mas, Gabriel continuou, eu não sou mais o mesmo homem que ela se casou há 10 anos e não estou tentando reconquistá-la. Estou apenas oferecendo um lugar seguro para ela ficar até que sua vida volte ao normal. E depois? Carla perguntou cética. Depois ela volta para sua vida e eu volto para a minha. Gabriel respondeu, mas Marina notou a leve hesitação em sua voz. Gabriel! Marina se levantou, sentindo a necessidade de mediar a tensão que crescia entre eles. Carla está preocupada comigo. É natural. Claro que estou preocupada. Carla se virou para a irmã. Marina, venha morar comigo. Meu apartamento tem um quarto extra. Você pode.
Ficar o tempo que precisar. Marina olhou entre os dois, Carla com sua expressão protetora e determinada, Gabriel com uma calma forçada que não conseguia esconder a tensão em seus ombros. Ela conhecia a irmã bem o suficiente para saber que Carla não desistiria facilmente e conhecia Gabriel o bastante para perceber que ele estava se controlando para não explodir. Eu preciso de um tempo para pensar, Marina disse finalmente. Carla, você pode ficar para jantar? Podemos conversar com calma. Claro. Carla concordou, mas seus olhos permaneceram fixos em Gabriel. Tenho muito tempo. Gabriel assentiu brevemente. Vou preparar algo para nós três. Ele se dirigiu para a casa, mas parou na porta. Carla, só para que fique claro, eu não vou tentar impedir Marina de sair se ela decidir que é isso que quer. Mas enquanto ela estiver aqui, vou cuidar para que ela e o bebê estejam seguros e confortáveis. Quando Gabriel entrou na casa, Carla se virou para Marina com uma expressão que misturava frustração e preocupação. Mari, eu não confio nele. Há algo nessa situação toda que não me cheira bem. Marina se sentou novamente, sentindo o peso da gravidez e das emoções conflitantes. Carla, eu entendo sua preocupação, mas preciso que você confie no meu julgamento. Eu não sou mais a mulher quebrada que saiu desta casa há 6 anos. Não? Você é uma mulher grávida e vulnerável que está sendo envolvida pela gentileza conveniente do homem que quase destruiu você da primeira vez. As palavras de Carla encontraram seu alvo, plantando sementes de dúvida que Marina sabia que germinariam durante a noite. Porque, no fundo, ela também se perguntava se estava sendo ingênua ao aceitar a ajuda de Gabriel, se estava confundindo gratidão com algo mais perigoso. O bebê se mexeu inquieto em sua barriga, como se sentisse a turbulência emocional da mãe, e Marina percebeu que precisaria tomar uma decisão em breve. Porque ficar ali, navegando entre o passado e o presente, entre a esperança e o medo, estava se tornando insustentável para todos os envolvidos. A noite prometia ser longa, e as conversas que viriam poderiam mudar tudo mais uma vez. O jantar começou em um silêncio tenso que pesava sobre a mesa de jantar como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Gabriel havia preparado um risoto de camarão, um dos pratos favoritos de Marina durante o casamento. Mas ela mal tocava na comida, dividindo sua atenção entre o prato e os olhares fulminantes que Carla lançava para Gabriel a cada poucos segundos. A sala de jantar estava iluminada pela luz suave dos lustres de cristal, criando uma atmosfera íntima que contrastava brutalmente com a tensão palpável entre os 3 adultos. Gabriel cortava o peixe com precisão cirúrgica, cada movimento controlado, enquanto Carla bebia vinho tinto em goles maiores que o habitual. O risoto está excelente, Marina disse, tentando quebrar o gelo. Você realmente aprendeu a cozinhar. YouTube e muita prática, Gabriel respondeu, mas seus olhos permaneceram fixos no prato. Quando você mora sozinho por 6 anos, ou aprende a cozinhar ou vira refém do delivery. Que tragédia! Carla comentou com sarcasmo, não se dando ao trabalho de disfarçar o desdém. Um homem milionário tendo que aprender habilidades básicas de sobrevivência. Gabriel pausou, o garfo a meio caminho da boca. Carla, eu entendo que você me odeie. Tenho motivos mais que suficientes para isso. Mas será que podemos manter a civilidade por causa da Marina? Civilidade? Carla soltou uma risada amarga. Você quer falar sobre civilidade? Que tal a civilidade de não destruir emocionalmente uma pessoa que te amava? Incondicionalmente? Carla, por favor. Marina tentou intervir, mas a irmã levantou a mão. Não, Marina. Eu segurei minha língua por 2 horas, mas agora preciso falar. Carla se virou para Gabriel, os olhos brilhando com uma fúria controlada. Você tem ideia do que sua irmã passou depois que saiu desta casa? Tem ideia das noites que ela passou acordada
Se culpando pelo fracasso do casamento? Dos meses de terapia que precisou para entender que o problema não era ela? Gabriel colocou o garfo no prato e olhou diretamente para Carla. Não, eu não tenho ideia, porque eu estava ocupado demais, afundando em minha própria autodestinação para pensar no que estava causando em outras pessoas. A honestidade brutal da confissão pegou Carla desprevenida por alguns segundos. Você quer saber como eu passei esses 6 anos? Gabriel continuou, a voz baixa, mas intensa. Os primeiros 2 anos, eu trabalhei 20 horas por dia, 7 dias por semana, porque era a única forma de não pensar no que havia perdido. Construí um império empresarial sobre os destroços do meu casamento. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim, as mãos nos bolsos da calça. No 3º ano tive um colapso nervoso, literalmente. Desmaiei na sala de reunião durante uma apresentação para investidores japoneses. O médico disse que se eu continuasse naquele ritmo, estaria morto antes dos 40. Marina sentiu o coração apertar. Ela não sabia de nada disso. Foi quando comecei terapia. Gabriel se virou para encará-las. 2 vezes por semana, durante 3 anos. Aprendi sobre inteligência emocional, sobre como meu workaholicismo era uma forma de fugir da intimidade, sobre como eu usava o sucesso profissional para mascarar minha completa incompetência em relacionamentos. Carla permaneceu em silêncio, mas Marina podia ver que a armadura de raiva da irmã estava começando a rachar. Você quer saber por que eu nunca tentei procurar Marina durante esses anos? Gabriel voltou para a mesa, mas permaneceu de pé. Porque sabia que ela estava melhor sem mim. Porque sabia que eu ainda não era o homem que ela merecia. E agora você é? Carla perguntou, mas o tom estava menos agressivo. Agora eu sou um homem que sabe reconhecer seus defeitos e trabalhar para corrigi-los. Gabriel se sentou novamente. Não sou perfeito, Carla. Ainda tenho tendências controladoras, ainda preciso me lembrar conscientemente de fazer perguntas em vez de dar ordens, ainda luto contra o impulso de resolver todos os problemas com dinheiro. Ele olhou para Marina. Mas aprendi a escutar. Aprendi que amor não é possession, é libertação. E aprendi que, às vezes, a maior prova de amor é deixar alguém partir. Então por que você está aqui agora? Carla perguntou. Por que ofereceu ajuda a Marina? Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, claramente pesando suas palavras. Porque, quando a vi no hospital, grávida e radiante, percebi que ela havia encontrado a felicidade que eu nunca consegui lhe dar. E quando soube da enchente... Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Não consegui suportar a ideia de que ela estivesse passando dificuldades quando eu tinha recursos para ajudar. E não esperava nada em troca? A pergunta de Carla soou mais como curiosidade do que acusação. Esperava ter a chance de me redimir, pelo menos parcialmente, Gabriel admitiu. Esperava poder olhar no espelho e saber que desta vez, quando Marina precisou de ajuda, eu estava lá para ela. Marina, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Gabriel, você não me deve nada. Nosso casamento acabou, nós seguimos em frente. Você seguiu em frente. Gabriel a interrompeu gentilmente. Eu fiquei preso no passado, tentando entender onde havia errado, tentando me transformar no homem que deveria ter sido desde o início. Carla observou a troca de olhares entre eles, a vulnerabilidade de Gabriel, a confusão de Marina, e sentiu sua resistência diminuir ligeiramente. Ela ainda não confiava nele completamente, mas era impossível ignorar a sinceridade em suas palavras. Gabriel, Carla disse finalmente, eu passei 6 anos odiando você pelo que fez com minha irmã.
E mesmo que você tenha mudado, mesmo que suas intenções sejam puras agora, ainda tenho medo de que Marina se machuque novamente. Eu também tenho esse medo, Gabriel respondeu surpreendentemente. Marina Ela sempre foi delicada demais para o mundo brutal que eu habitava, e agora, grávida, ela está ainda mais vulnerável. Vocês dois estão falando de mim como se eu fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões, Marina disse, uma pontada de irritação em sua voz. Eu sou uma mulher adulta, grávida, mas não incapacitada. Gabriel e Carla se entreolharam, reconhecendo a verdade nas palavras dela. Você tem razão, Carla admitiu. Desculpa, Mari, é que é difícil não querer proteger você. Eu entendo, mas preciso que vocês dois entendam que esta é minha escolha. Ficar aqui, aceitar a ajuda do Gabriel, lidar com os sentimentos complicados que isso traz. Tudo isso é minha decisão. Gabriel assentiu lentamente. E se você decidir que quer ir embora, eu vou respeitar isso. E se eu decidir ficar? A pergunta pairou no ar como uma borboleta frágil. Gabriel a olhou nos olhos, e Marina viu ali uma esperança cautelosa que ele tentava disfarçar. Então vou tentar todos os dias merecer sua confiança. Ele disse simplesmente. Carla suspirou profundamente, finalmente terminando seu vinho. Tudo bem. Eu ainda acho que vocês dois estão brincando com fogo. Mas Marina tem razão. A decisão é dela. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera mais relaxada, com Gabriel contando sobre as mudanças que implementara em sua empresa e Carla compartilhando histórias sobre seus casos mais recentes no escritório de advocacia. Marina observou os dois interagirem, ainda com alguma tensão, mas sem a hostilidade aberta de antes. Quando Carla finalmente se despediu, já passava das 10 da noite. Pense bem no que estão fazendo vocês dois, ela disse, abraçando Marina na porta. O passado deixa cicatrizes e nem todas elas curam completamente. Depois que Carla partiu, Gabriel e Marina ficaram sozinhos na sala, o peso das revelações da noite pairando entre eles como uma neblina densa. Obrigada, Marina disse finalmente. Por quê? Por ser honesto com ela. Por não tentar minimizar o que aconteceu entre nós. Gabriel assentiu. Carla estava certa sobre muita coisa. Eu te machuquei profundamente, Marina, e se ficar aqui está trazendo essas memórias dolorosas de volta? Está trazendo, Marina admitiu. Mas também está me mostrando que as pessoas realmente podem mudar. E isso é algo que eu não esperava descobrir. Eles se separaram para seus respectivos quartos pouco depois, mas ambos sabiam que o jantar havia mudado alguma coisa fundamental entre eles. As cartas estavam na mesa agora, e tudo o que restava era descobrir como jogar a próxima rodada. Era uma quinta-feira chuvosa de abril, quando tudo mudou. Marina estava no escritório que Gabriel havia improvisado para ela no andar de cima, seu antigo ateliê de pintura, transformado em um espaço de trabalho confortável, com mesa ergonômica e cadeira especial para gestantes. Ela trabalhava em uma análise financeira para um cliente quando sentiu a primeira contração. A princípio, pensou que era apenas o desconforto usual do 8º mês de gravidez. Mas, quando a segunda contração veio apenas 15 minutos depois, seguida por uma terceira ainda mais intensa, Marina percebeu que não era um alarme falso. Não agora, não agora, murmurou para si mesma, tentando respirar como havia aprendido no curso de preparação para o parto. Ainda faltavam 3 semanas para a data prevista. Pegou o telefone para ligar para Gabriel, mas hesitou. Ele estava em uma reunião importante com investidores alemães, algo que ele havia mencionado várias vezes como crucial para a expansão internacional da empresa.
Era exatamente o tipo de situação que, no passado, ele jamais interromperia por causa dela. Uma contração mais forte a dobrou sobre a mesa, e Marina percebeu que não tinha escolha. Discou o número dele com dedos trêmulos. Marina, está tudo bem? A voz de Gabriel mostrava preocupação imediata. Gabriel, eu acho que está começando. As contrações estão regulares. Onde você está? Em casa, no escritório. Não se mova. Estou indo para aí. Mas sua reunião? Foda-se a reunião. A resposta veio sem hesitação, e Marina sentiu algo se aquecer em seu peito. Marina, você tem a bolsa da maternidade pronta? Está no closet do quarto de hóspedes. Tudo bem, cronometra as contrações. Estou e caminho. Gabriel chegou em casa em tempo recorde, os cabelos desalinhados e a gravata torta, claramente tendo saído correndo da reunião. Encontrou Marina na sala, caminhando lentamente e respirando profundamente através de uma contração. Como estão os intervalos? Perguntou, correndo para pegar a bolsa da maternidade. 10 minutos. Marina se apoiou no sofá, o rosto contraído de dor. Gabriel, eu estou com medo. Ele parou no que estava fazendo e se aproximou dela, colocando as mãos suavemente em seus ombros. Ei, olha para mim. Você vai ficar bem. O bebê vai ficar bem. Eu não vou deixar nada acontecer. Com vocês. Você promete? Eu prometo. O caminho para o hospital sírio-libanês foi uma mistura de tensão e intimidade que Marina não experimentava há anos. Gabriel dirigia com uma mão no volante e a outra entrelaçada na dela, murmurando palavras de encorajamento a cada contração. O trânsito de São Paulo estava particularmente intenso por causa da chuva, mas Gabriel navegava pelas ruas com a determinação de alguém em uma missão sagrada. Gabriel, Marina disse durante uma pausa entre as contrações, se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, quero que você saiba que estes últimos 2 meses foram bons. Estar perto de você novamente me lembrou da pessoa que eu amava. Gabriel apertou a mão dela com mais força. Marina, você não pode falar essas coisas agora. Precisa focar em trazer sua filha ao mundo. Marina notou o deslize. Nossa filha, mas não disse nada. Havia algo reconfortante na forma como Gabriel havia se incluído naturalmente na situação, como se fosse o pai biológico da criança. No hospital, Gabriel assumiu o controle total da situação, com a eficiência de um general coordenando uma batalha. Ele conversou com médicos, enfermeiras e administrativos, garantindo que Marina tivesse o melhor atendimento possível. Mas quando chegou a hora de entrar na sala de parto, ele hesitou. Você gostaria que eu ficasse? Perguntou de repente inseguro. Marina olhou para ele, cabelos desalinhados, terno amarrotado, os olhos cheios de uma preocupação genuína, e percebeu que não conseguia imaginar passar por aquilo sem ele ao seu lado. Por favor, fica. As próximas 12 horas foram as mais intensas da vida de ambos. Gabriel segurou a mão de Marina através de cada contração, sussurrou encorajamentos em seu ouvido, enxugou o suor de sua testa. Quando a dor se tornava insuportável, ele respirava junto com ela, lembrando-a das técnicas de relaxamento. Eu posso ver a cabeça, anunciou o médico Dr. Carvalho, um homem experiente de 50 anos que havia acompanhado toda a gravidez de Marina. Mais uma força, Marina. Gabriel olhou para a pequena cabeça coberta de cabelos escuros, emergindo, e sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Marina, ela é linda. Você está sendo incrível. Com um último esforço monumental, acompanhado por um grito que parecia vir do fundo de sua alma, Marina trouxe sua filha ao mundo. O primeiro choro da bebê preencheu a sala. Som que fez Gabriel chorar abertamente pela primeira vez em anos. Ela é perfeita. Dr. Carvalho sorriu, colocando a bebê sobre o peito de Marina.
3,2 kg, todos os reflexos normais. Marina olhou para sua filha, cabelos escuros molhados, pele rosada, olhos que se abriram por alguns segundos, como se estivesse tentando enxergar o mundo novo, e sentiu um amor tão intenso que quase a deixou sem fôlego. "Oi, meu amor", sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente. "Mamãe te esperou por tanto tempo." Gabriel se aproximou hesitante. Posso tocar nela?" Marina assentiu, e Gabriel estendeu um dedo que a bebê imediatamente agarrou com sua mãozinha minúscula. A força do aperto era surpreendente, e Gabriel sentiu algo se quebrar e se reformar em seu peito simultaneamente. "Qual vai ser o nome dela?" uma enfermeira perguntou, preparando a certidão de nascimento. Marina olhou para Gabriel, que estava hipnotizado pela bebê. "Sofia", disse suavemente, "o nome que escolhemos juntos há muito tempo." Gabriel levantou os olhos, surpreso e emocionado. Era verdade. Durante o casamento, eles haviam passado horas discutindo nomes para os filhos que sonhavam ter. Sofia havia sido a escolha unânime para uma menina. Sofia Alves Montenegro, Marina acrescentou, e Gabriel a olhou com espanto total. "Marina, você não precisa..." "Ela precisa de um pai", Marina disse simplesmente. "E você estava aqui quando ela nasceu. Você segurou minha mão, você me deu força. Isso faz de você o pai dela, biologicamente ou não." Gabriel se sentou na cadeira ao lado da cama, as pernas subitamente fracas. "Marina, você tem certeza? Isso muda tudo." "Eu sei." Ela transferiu Sofia para os braços dele, observando como ele a segurava com uma reverência quase religiosa. "Mas olha para ela, Gabriel. Olha como ela te conhece." Era verdade. A bebê havia se acalmado completamente nos braços de Gabriel, como se reconhecesse sua voz de todas as noites em que ele havia conversado com a barriga de Marina, contando histórias e fazendo promessas. "Oi, Sofia", Gabriel sussurrou, a voz rouca de emoção. "Papai está aqui, princesa. Papai vai cuidar de você para sempre." Marina observou a cena. Gabriel embalando sua filha com cuidado infinito, sussurrando promessas de proteção e amor. E percebeu que, de alguma forma, eles haviam se tornado uma família. Não da forma tradicional que ela havia imaginado, não sem complicações e questões a resolver, mas uma família mesmo assim. Quando finalmente foram para casa 2 dias depois, Gabriel carregou Sofia no bebê conforto, como se estivesse transportando o tesouro mais precioso do mundo. Marina observou como ele havia transformado o quarto de hóspedes em um berçário perfeito durante sua estadia no hospital. Berço branco, móbile colorido, prateleiras cheias de livros infantis. "Quando você teve tempo para fazer tudo isso?" perguntou impressionada. "Ontem à noite, não consegui dormir, então vim para casa e montei tudo." Gabriel colocou Sofia delicadamente no berço. Queria que ela se sentisse em casa quando chegasse. Marina sentou na poltrona de amamentação que ele havia comprado, observando sua filha dormir pacificamente. "Gabriel, nós precisamos conversar sobre como isso vai funcionar, sobre o que somos agora." "Eu sei." Ele se sentou na beirada da cama, observando as duas. "Mas, Marina, independente do que decidirmos sobre nós, Sofia é minha filha agora. Legal, emocional e de todas as outras formas que importam. Eu vou estar presente na vida dela." "Eu sei, e estou feliz com isso." Marina estendeu a mão para ele. "Mas, Gabriel, nós não podemos viver indefinidamente nesta zona cinzenta. Precisamos definir o que somos. Ex-casados criando uma filha juntos, amigos ou... Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos, ou talvez algo mais. As palavras ficaram suspensas no ar como uma promessa e um desafio. Gabriel olhou nos olhos de Marina e viu ali a mesma esperança cautelosa que sentia em seu próprio coração. "Marina, eu te amo", disse finalmente, sem rodeios. "Nunca parei de te amar,
Mas não vou pressionar você para nada. Sofia mudou tudo e precisamos descobrir juntos como navegar esse novo território. Eu também te amo, Marina admitiu, sua voz quase um sussurro. E isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Gabriel se inclinou e beijou delicadamente sua testa. Então, vamos devagar, um dia de cada vez, descobrindo quem somos agora, como família, como parceiros, como pessoas que se amam, mas ainda estão aprendendo a confiar novamente. Sofia se mexeu no berço, emitindo um pequeno suspiro, e ambos se voltaram para ela com sorrisos nos rostos. Havia muito ainda a ser resolvido. Conversas difíceis a serem tiveram, feridas antigas a serem completamente curadas. Mas, pela primeira vez em 6 anos, Marina se permitiu acreditar que algumas histórias de amor mereciam mesmo uma segunda chance. 2 meses depois do nascimento de Sofia, a vida havia assumido uma rotina que nenhum dos dois havia imaginado possível. Era uma manhã ensolarada de junho, quando Marina acordou não com o choro da bebê, mas com o som suave da voz de Gabriel cantando baixinho no quarto ao lado. Ela se espreguiçou na cama king size do quarto principal. Ela havia se mudado para lá na semana anterior, uma decisão que chegou naturalmente após noites consecutivas dividindo os cuidados com Sofia. Levantou-se devagar, ainda se acostumando com o corpo pós-parto, e caminhou até o berçário. Pela porta entreaberta, viu Gabriel sentado na poltrona de amamentação, Sofia aninhada em seus braços, enquanto ele cantava uma versão suave de Aquarela do Toquinho. A luz dourada da manhã entrava pelas cortinas de voile, criando uma atmosfera quase etérea ao redor dos dois. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Gabriel cantava suavemente, balançando levemente. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Marina se apoiou no batente da porta, o coração apertando de emoção. Nos últimos 2 meses, ela havia testemunhado a transformação completa de Gabriel em pai. Ele acordava todas as noites para as mamadas das 2 da manhã, trocava fraldas com a competência de uma enfermeira experiente e havia decorado as canções de ninar que Marina costumava cantarolar durante a gravidez. Ela dorme melhor com essa música, Gabriel sussurrou quando percebeu Marina na porta. Ela tem bom gosto. Marina entrou no quarto, inclinando-se para beijar delicadamente a testinha de Sofia. Como está minha princesa hoje? Perfeita, Gabriel respondeu, mas seus olhos estavam fixos em Marina. Como você está? Dormiu bem? Melhor do que em meses. Marina se sentou na beirada da cama improvisada no berçário, outra adição recente para as noites em que um deles precisava ficar mais próximo da bebê. Gabriel, precisamos conversar sobre algumas coisas. Sobre o quê? Ele colocou Sofia delicadamente no berço, onde ela continuou dormindo placidamente. Sobre nós, sobre esta vida que construímos sem realmente planejar. Marina olhou ao redor do berçário decorado com tanto carinho. Sobre o fato de que meu apartamento está pronto há 2 semanas e eu ainda não fiz menção de ir embora. Gabriel se sentou ao lado dela na cama, mantendo um espaço respeitoso, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Você quer ir embora? Não. A resposta saiu sem hesitação. E isso me assusta. Por que te assusta? Marina ficou em silêncio por alguns momentos, organizando os pensamentos. Porque é fácil demais, Gabriel. Viver aqui, dividir a Sofia contigo, acordar de manhã e te ver preparando café na cozinha. É a vida que sonhávamos ter há 10 anos, mas que se tornou possível apenas agora. E isso é ruim? É confuso. Marina se virou para encará-lo. Porque não sei se estou ficando por amor ou por conveniência, se estamos juntos porque realmente funciona ou porque é o caminho mais fácil.
Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos com a naturalidade de quem havia feito esse gesto milhares de vezes. Marina, estes últimos 2 meses foram os mais felizes da minha vida. Não porque são convenientes ou fáceis. Criar um bebê definitivamente não é fácil, mas porque finalmente estou vivendo a vida que sempre quis ter. Mas e se não der certo novamente? E se voltarmos a repetir os mesmos erros? Então aprenderemos com eles e tentaremos de novo. Gabriel acariciou o dorso da mão dela com o polegar. Marina, eu não posso te garantir que seremos perfeitos. Posso te garantir que serei honesto contigo, que vou priorizar nossa família acima de qualquer negócio e que vou lutar todos os dias para merecer você e a Sofia. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gabriel, eu tenho medo de me apaixonar por você novamente e descobrir que nada mudou realmente. E eu tenho medo de que você perceba que merece alguém muito melhor do que eu, Gabriel admitiu, a vulnerabilidade clara em sua voz. Mas, Marina, medo não pode ser mais forte que amor. E o que sinto por você, isso nunca mudou, nem nos piores momentos. Sofia se mexeu no berço, emitindo um pequeno suspiro, e ambos se voltaram para ela automaticamente. Era incrível como essa pequena criança havia se tornado o centro do universo de ambos em tão pouco tempo. Ela precisa de estabilidade, Marina disse suavemente. Precisa saber que pode contar conosco. E pode. Gabriel se levantou e caminhou até o berço, ajeitando delicadamente o cobertor cor-de-rosa. Marina, casa com você. As palavras ficaram suspensas no ar, como pétalas de flores ao vento. Marina olhou para Gabriel, que permanecia de costas para ela, as mãos apoiadas na grade do berço. Gabriel, eu sei que é loucura. Ele se virou e Marina viu lágrimas brilhando em seus olhos. Sei que é cedo demais, que temos muito ainda para resolver. Mas, Marina, eu não consigo imaginar minha vida sem vocês duas. Não quero imaginar. Marina se levantou lentamente, caminhando até ele. E se eu disser sim? O que acontece depois? Depois construímos uma vida de verdade juntos, não baseada no passado ou no medo do futuro, mas no que somos agora. Duas pessoas que se amam, que têm uma filha linda e que querem tentar ser felizes juntas. Marina olhou para Sofia dormindo pacificamente, depois para Gabriel, que a observava com uma esperança cautelosa nos olhos escuros. Pensou nos últimos 2 meses, nas noites dividindo os cuidados com o bebê, nas manhãs tomando café juntos enquanto Sofia dormia, nos momentos silenciosos em que simplesmente existiam como família. Gabriel Montenegro, disse finalmente, um sorriso pequeno, mas genuíno, curvando seus lábios. Você está me pedindo em casamento no berçário da nossa filha, às 7 da manhã, sem nenhum anel? Gabriel riu, a tensão saindo de seus ombros como um peso que finalmente era removido. Tecnicamente, estou te pedindo para casar comigo novamente. E sobre o anel? Ele se dirigiu ao armário e tirou uma pequena caixa de veludo de dentro de uma gaveta. Eu comprei isso há 3 semanas, mas estava esperando o momento certo. Marina abriu a caixa e encontrou não um solitário tradicional, mas um anel delicado com 3 pedras. Um diamante no centro, flanqueado por 2 esmeraldas menores. Era único, elegante e completamente diferente do anel de noivado ostensivo que ele havia lhe dado da primeira vez. As esmeraldas representam você e Sofia, Gabriel explicou nervoso. E o diamante representa o nosso amor, testado pela pressão, mas mais forte e mais brilhante por causa disso. Marina segurou a caixa com mãos trêmulas. Gabriel, se eu disser sim, não haverá mais separações. Não importa o que aconteça, nós enfrentamos juntos. Juntos, ele concordou.
nas alegrias e nas dificuldades, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Você está repetindo os votos de casamento? Marina riu através das lágrimas que agora escorriam livremente. Estou praticando. Gabriel sorriu, pegando o anel da caixa. Então, Marina Alves, mãe da minha filha, amor da minha vida, mulher que me ensinou o que realmente importa, você aceita se casar comigo novamente? Marina olhou para Sofia, que havia acordado e os observava com seus olhos escuros curiosos. Olhou para Gabriel, que segurava o anel com mãos que tremiam ligeiramente. Pensou em tudo que haviam passado, o amor, a dor, a separação, o reencontro, e agora esta segunda chance que parecia um milagre. Sim, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Nada de lua de mel extravagante desta vez. Quero passar nossa primeira semana de casados em casa, com a Sofia, construindo memórias simples. Gabriel deslizou o anel no dedo dela, um encaixe perfeito, antes de puxá-la para um beijo que tasted like forgiveness and hope. Combinado, lua de mel caseira é a melhor lua de mel. Sofia escolheu aquele momento para dar seu primeiro sorriso consciente, não apenas gases, mas um sorriso genuíno dirigido aos pais. Gabriel e Marina riram através das lágrimas, percebendo que talvez sua filha estivesse dando sua bênção para esta nova família que estavam criando. Acho que ela aprova, Marina sussurrou. É uma menina inteligente, Gabriel respondeu, pegando Sofia no colo. Ela sabe reconhecer uma boa família quando vê uma. 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da casa, nos Jardins, o mesmo jardim onde Marina cultivava orquídeas anos atrás, eles se casaram novamente. Não foi a festa grandiosa e formal da primeira vez, mas uma celebração pequena com família próxima e amigos verdadeiros. Carla serviu como madrinha, tendo finalmente aceito que Gabriel havia realmente mudado. Sofia, então com 5 meses, dormiu pacificamente nos braços de Dona Helena durante toda a cerimônia. Os votos que trocaram foram diferentes desta vez, mais maduros, mais honestos, mais conscientes das dificuldades que poderiam enfrentar. Gabriel prometeu nunca mais colocar trabalho antes da família. Marina prometeu comunicar suas necessidades em vez de guardar ressentimentos. Ambos prometeram que, desta vez, lutariam pelos problemas em vez de fugir deles. Quando o juiz os declarou marido e mulher novamente, e Gabriel beijou Marina sob as mesmas roseiras que ela havia plantado na primeira vez em que foram casados, todos os presentes sabiam que estavam testemunhando não apenas um casamento, mas uma ressurreição. O renascimento de um amor que havia sobrevivido ao tempo, à dor e às próprias falhas humanas. Sofia acordou no momento exato em que eles se beijaram, como se soubesse que era sua hora de participar da celebração. Gabriel a pegou no colo e os 3 ficaram ali no jardim, rodeados por família e amigos, mas de alguma forma existindo apenas para eles mesmos. Bem-vindas à minha vida, meninas, Gabriel sussurrou, beijando a testa de cada uma. Para sempre desta vez. Marina olhou para o marido, porque ele era seu marido novamente, para melhor e para pior. Depois para a filha que os havia unido de forma definitiva, e finalmente para o jardim ao redor deles, florido e verdejante, sob o sol paulistano de setembro. Algumas histórias de amor são escritas uma única vez. Outras precisam ser reescritas, corrigidas, aprimoradas até encontrarem sua forma final. A história deles havia encontrado seu final feliz, não no primeiro para sempre, mas no segundo, mais sábio, mais maduro e infinitamente mais precioso por ter sido conquistado através da compreensão mútua e do crescimento pessoal. E enquanto Sofia crescia em seus braços, rodeada pelo amor de pais que haviam aprendido que o verdadeiro amor não é perfeito, mas é resiliente, Marina soube que algumas esperas valem cada lágrima, cada noite solitária, cada momento de dúvida.
Porque quando o amor verdadeiro retorna, ele não volta da mesma forma que partiu. Ele volta transformado, fortalecido e pronto para durar uma vida inteira.